Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje é sexta-feira, finalzinho da primeira quinzena do mês de fevereiro, uma semana também marcada por recordes, uma semana histórica para o café. Para falar um pouquinho a respeito desse mercado, nós vamos até Santos conversar com o Eduardo Carvalhais, que já está conosco do escritório Carvalhais, para fazer um balanço do que aconteceu nesta semana com relação aos preços e principalmente expectativa em relação ao clima, né? Como o produtor está acompanhando toda essa evolução do clima. Antes de mais nada, obrigado pela tua participação conosco aqui no Tempo e Dinheiro, Carvalhais. Boa tarde a todos. Bom, eu pergunto exatamente, né, sobre essa questão, né? Nós podemos dizer que esta foi uma semana histórica para o café, com essas altas máximas registradas no mercado, tanto de Nova York quanto de Londres, né? O que está acontecendo nesse mercado? Pois é, foi mais uma semana histórica, porque nós estamos batendo seguidamente esses recordes de preço na Bolsa de Nova York. Ontem bateu na máxima do dia em 4,40. Nós nunca tínhamos alcançado esse valor, né? Foi uma semana de muita oscilação, muito reposicionamento de compradores e vendedores, a rolagem dos contratos com vencimento em março agora para maio, que está se acelerando bastante. Tudo isso influiu aí, né? Hoje nós tivemos um dia de baixa, que na minha opinião é realização de lucros. Tem que ver que a alta até ontem era muito forte, e apesar dessa baixa de hoje, que no presente foi de 1.900 pontos, a semana fecha com 3,80% de alta ainda. Você vê o que anda acontecendo. Nós tivemos uma alta muito forte também na semana passada e na atrasada. Eu estava fazendo as contas, nas duas últimas semanas e mais nesta até ontem, a alta acumulada já estava em mais de 9 mil pontos. Aí, a uma certa altura, tinha que haver uma realização que me parece que foi o que aconteceu hoje. Agora, assusta quando tiver a realização e vai fazer a conta da semana e ver que ainda, apesar da realização de hoje, a alta da semana foi de 1.500 e tantos pontos, 3,80%. Né? Isso mostra como esse mercado é um mercado diferente, um mercado histórico, que vem surpreendendo a todos. Semana passada nós conversamos, inclusive aqui no Tempo e Dinheiro, com o presidente da ABIC, a Associação Brasileira da Indústria de Café, falando sobre as exportações, sobre o café que está sendo destinado ao mercado interno. Ele disse que não vai repassar à indústria, por enquanto, essas altas todas para o mercado interno. Isso realmente é de bom senso, de não repassar essas altas imediatamente ao consumidor, principalmente aqui no Brasil, Carvalhais. Olha, eles também, a BIC é uma associação sólida, conversa muito com todos os associados, deve ter sido uma decisão mais ou menos em conjunto deles todos, né? Tentando talvez ver como é que se desenvolve o mercado nos próximos tempos. Nós não podemos esquecer que o mercado interno brasileiro é o maior comprador de café brasileiro. E num consumo de 22 milhões, as nossas indústrias compram aí 1 milhão e 600, 1 milhão e 700 mil sacas por mês. É um movimento muito forte, eles devem estar acompanhando. O que preocupa é que a estimativa é que tem pouco café na mão dos produtores brasileiros, e nós ficamos olhando para frente, lembrando que a nova safra começa a entrar a partir de maio só. E essa é a interrogação que existe aí. Você junta com essas incertezas climáticas todas e cria esse ambiente que nós estamos vivendo. A previsão da Climatempo para esta semana que começa agora, a próxima semana, é de clima seco e temperaturas altas nas áreas produtoras de café. Uma hora em que o fruto está crescendo. Nós tivemos ótimas chuvas em janeiro, em dezembro. Agora, esse mês de fevereiro, a previsão é que a chuva já fica abaixo da média histórica para o mês de fevereiro. E fevereiro e março são meses muito quentes. Vamos esperar que as temperaturas nos cafezais brasileiros não cheguem no que chegou ano passado. Nós tivemos vários dias com temperaturas de 37, 38, 39 graus à tarde nos cafezais brasileiros. Foi uma das razões da quebra, além das outras todas de seca e tudo, da quebra da nossa safra atual, essa safra 2024-2025. Agora é cedo, Carvalhais, para falar que nós teremos uma safra um pouco melhor, igual ou até maior do que a safra passada, quando tivemos a quebra, sem dúvida nenhuma, por causa do clima.
né? Porque ainda está começando agora, praticamente, essa safra 25-26, ou deve começar agora, né? A partir de junho, né? Se não estiver enganado, junho, julho. Ainda é cedo falar sobre produção, estimativa de safra, tudo que tiver agora é especulação. Você tem que lembrar que todo ano é isso. Até dezembro, quando são só as flores que estão na árvore, e se você tem uma seca antes, quando começa a chover em dezembro, a árvore enfolha e depois em janeiro os frutos começam a aparecer. Então todo ano você sente os produtores, os agrônomos achando que talvez a safra seja um pouco maior, porque os frutos começam a aparecer. Isso é comum de falar. Depois, em fevereiro e março, quando os frutos começam a amadurecer e aparecer mais nas árvores, se fala isso. Mas nós vamos ter uma ideia exata do que aconteceu só quando a colheita começar e a renda desse café colhido for feita. Né? O mais provável é que ele fique, como esperavam antes, um pouco abaixo da safra 24, ou seja, o arábica caindo um pouco em relação ao 24 e o robusta subindo. Mas, por enquanto, tudo que se fala, a gente tem que colocar mais no campo da especulação mesmo. É natural que toda vez que os frutos aparecem nas árvores, que se fale que a safra vai ser um pouquinho maior do que se esperava. Vamos aguardar para saber exatamente o que vai acontecer. Diante dessa escalada de preços, a demanda continua firme, principalmente na exportação fora. Há a expectativa de que, pelo menos com essa alta que a gente vem registrando, se tiver, né, continuar nesse ritmo, os importadores podem colocar o pé no freio, diminuir um pouquinho as importações, ou isso não vai influenciar diretamente, considerando também com essa queda do dólar que foi registrada, agora 5,70, né? Baixou da casa dos R$ 6. Isso pode dar uma travada no mercado das importações ou não, doutor Cavalese? É difícil, porque cada exportador faz os seus negócios e não divulga para o mercado, mas o que se ouve no geral é que para novas vendas os exportadores estão exigindo vender com um diferencial positivo sobre Nova York, em vez de negativo, como é a tradição do Brasil, justamente pela dificuldade de compra aqui dentro e da elevação dos preços fortes. Né? Esta semana que nós estamos terminando hoje e a semana passada, os negócios no físico foram em volume menor. Os compradores estão tentando não repassar toda a alta de Nova York para os preços aqui dentro, até acreditando que parte dessa alta é por causa da rolagem de contratos. Tanto que os preços máximos que nós vimos de alguns exportadores comprando nessa semana foi na faixa de R$ 3.000, 3 mil e pouquinho para café arábica fino. É difícil de saber o que vai acontecer nos próximos tempos, mas o mercado físico essa semana andou mais devagar por causa disso. Nos valores que grande parte dos compradores estavam oferecendo para os vendedores recuavam e ficaram fora do mercado. Mas assim, como é pouco o café que existe ainda, vai haver muita demanda para esses cafés por parte das torrefações nacionais, por causa do consumo interno, nosso maior cliente do café brasileiro, e dos embarques que vamos ter que fazer em março, abril, maio, junho. Não? Mas nós estamos num momento de impasse, aguardando o que vai acontecer. A rolagem dos contratos em Nova York, a velocidade cresceu bastante. Eu não vi hoje, mas deve ter já ficado abaixo dos 20 mil contratos, faltando rolar até o dia 21. E o mercado também deve ser comandado por isso a semana que vem. Portanto, é uma época que nós estamos vivendo que nunca vivemos antes. Eu repito que esses recordes sucessivos das cotações de Nova York têm deixado o mercado de sobreaviso. E é difícil de traçar qualquer tipo de perspectiva ou até mesmo estratégia diante dessas altas históricas, né? Agora, quando o senhor fala a respeito do diferencial acima daquilo que está sendo negociado em Nova York, quer dizer que os compradores estão pagando algum prêmio em cima do café, é isso? Não, os vendedores Os vendedores. estão pedindo um prêmio para vender. Eles não estão, quando vem aquelas ofertas como vinham antes, com diferenciais negativos, eles estão recusando, porque estão vendo a solidez do mercado aqui dentro, sabem que tem pouco café, que não vai ser fácil comprar esse café, e estão, dentro da realidade, estão repassando essa realidade para o comprador lá fora. Né? Aí vamos ver se eles vão comprar nesses preços, se eles vão ficar fora do mercado, vai depender do café que eles tiverem lá,
Isso vai ser muito do dia a dia. Isso deve continuar assim até a entrada da nova safra. E a gente tem que lembrar que a nova safra entra com força mesmo a partir de junho. Né? Até então, antes disso, aparecem os primeiros cafés, o conilon aparece na frente, que é produzido em regiões mais quentes, fica maduro mais cedo, mas nós teremos a nossa nova safra 25 entrando regularmente a partir de junho. E até lá nós vamos ver muito desse sobe e desce, desse problema todo na Bolsa de Nova York, e vai depender também muito de como os compradores lá fora vão se posicionar. Se vão resolver esperar e usar até o final o café que tem, desses embarques brasileiros dos outros lugares, dos outros países produtores até agora. Os estoques são baixos no mundo todo e fica difícil de saber como cada um vai se posicionar. Portanto, é isso, esse sobe e desce deve continuar, essa apreensão do mercado deve continuar, e nós temos que juntar isso com os problemas da economia brasileira, do nosso dólar, que agora recuou, e alguns analistas falam que ele vai voltar a subir, outros não, que vai ficar nesse ponto. É mais uma dúvida sobre isso. Nós temos também um novo presidente dos Estados Unidos, que tem adotado falas muito agressivas, a gente não sabe o que vai acontecer com o dólar no mundo a partir disso. Né? As guerras continuam, os problemas no Mar Vermelho continuam. Você veja que são muitas variáveis, e com isso nós vamos ter que viver no dia a dia do mercado. Eu não vejo outro jeito. Não dá para projetar nada do que vai acontecer, não é nos próximos meses, nas próximas semanas, inclusive. Diante dessa situação toda, eu sei que isso cai no campo da especulação, né? Mas o mercado pode eventualmente travar, né? Comprador, vendedor, exportador, indústria, falar, opa, é hora de reposicionar, é hora de parar e recomeçar, né? Tentar traçar estratégias para essa situação no mercado, como o mercado está, né? Sem uma previsibilidade, né? Se vai continuar essa alta ou não. O mercado pode eventualmente travar ou isso é difícil que aconteça, Carvalhais? Com o pouco café que tem é difícil, pode travar uma semana, duas, mas depois o consumo continua aqui dentro, as torrefações vão precisar comprar café para abastecer os supermercados, o consumo continua bem, e se cair, vai cair marginalmente, na minha opinião, não vai ser nenhuma queda mais séria, e lá fora também, vai depender muito dessa política deles. Agora, é a lei da oferta e procura, tem pouco café, os preços então sobem para nós exportarmos, e a demanda diminui, é sempre assim, né? Ou seja, não há nem como a demanda ser forte nos próximos meses, porque nós não teríamos café para cumprir esses compromissos. Então, a tendência é que os nossos embarques de março, abril, maio e até junho sejam menores, caiam em relação ao que foi a nossa força que nós tivemos no primeiro semestre do ano safra, no segundo semestre do ano calendário. Né? A tendência agora é natural que os embarques mensais comecem a cair, refletindo o que aconteceu com a nossa safra. Bom, e só para poder finalizar contigo, né, essa questão do populismo, a gente tem presenciado em vários segmentos, né, principalmente no agro, na produção de alimentos. Eh, o café está com preço elevado diante da demanda, diante dos problemas climáticos que a gente acompanhou. Agora, não dá para poder acusar ninguém de ser responsável por essa alta, principalmente o produtor, né, o beneficiador, a indústria e até mesmo o comércio em si. O senhor acha que existe um culpado? É lógico, fazendo uma provocação, por favor. Existe um culpado por essa alta que deve ser apontado, principalmente pelo atual governo? Não, não existe culpado. É reflexo dos problemas climáticos no mundo todo e do sucesso do café no mundo, e principalmente do café brasileiro, que tem sido muito demandado. Essa alta não está sendo feita aqui dentro do Brasil. Essa alta foi construída nas bolsas, foi construída nas bolsas a partir da demanda, do fato de que não foi só o Brasil que teve problema climático, que é o maior produtor do mundo e o maior exportador. O Vietnã, que é o segundo maior produtor do mundo e o primeiro de robusta, teve problemas climáticos. A Indonésia, que é a terceira também. A Colômbia, a safra dela não cresce há alguns anos, justamente por problemas climáticos. Então houve esse fenômeno, ao mesmo tempo que o consumo continuou firme no mundo. E agora, com o crescimento na Ásia e a China começando a tomar café. É todo um quadro que levou a isso. Você junta com o fato de que o nosso dólar passou dos R$ 6, agora ainda bem que recuou, criou esse quadro que atrapalhou bastante
o comércio de café e elevou os preços. Mas não houve nenhum trabalho aqui dentro para elevar, é oferta e procura. A safra foi menor, a demanda é grande e os preços acabaram subindo. Né? Eu não enxergo o que fazer se não deixar o mercado funcionar, ou seja, oferta e procura, procurar esse equilíbrio. E vamos torcer para que essa safra 25 seja melhor mesmo. Nós só vamos ter certeza disso, na minha opinião, a partir de abril, maio para frente, quando os cafés começarem a ser colhidos, nós tivemos os primeiros produtores fazendo a renda da safra, e aí nós podemos projetar isso para a safra como um todo. Mas, enquanto isso, vai ser essa insegurança. Eu ouvi coisa até do tipo de importar café. Importar café da onde? Se nós importarmos café porque lá fora é que falta mais, nós vamos a puxar mais, fazer os preços subirem, porque na hora que for para o mercado, que o maior produtor, o maior exportador, o segundo consumidor do mundo está precisando importar café, aí que o preço explode mesmo. Para finalizar, realmente a gente vai estender um pouquinho mais, sempre vai ter uma informação, mas prometo de ser a última questão, né, diante dessas variações aí, dessas altas do mercado, né, que não estavam sendo colocadas no papel, não estavam sendo abordadas, é lógico que cada qual faz sua lição de casa, faz seu planejamento estratégico de proteção de preços, enfim, algum risco de inadimplência, de recuperação judicial no setor? Isso está sendo aventado? E se isso acontecer, há a possibilidade de que existam recursos para poder salvar alguns segmentos da produção, do segmento da indústria, até mesmo da exportação? O senhor acha que isso pode acontecer ou não? Primeiro, nós estamos vivendo um cenário novo. Um cenário como esse nós não vivemos há muito tempo. Por enquanto, o que existe são boatos, como você falou. Né? E algumas empresas menores, marginais no mercado, um problema que não afeta um produtor do tamanho do Brasil, um exportador com a tradição do Brasil de cumprir contratos perfeitamente. Agora, quanto a dinheiro de capital de giro, porque o preço do café mesmo subiu, é uma coisa que cada comerciante está tratando com seus financiadores, com seus bancos, muitas vezes com a sua sede fora do Brasil, quando são multinacionais. Mas esses boatos surgem porque o preço subiu de um modo muito forte. Né? E aí se calcula o que precisa de dinheiro para fazer as exportações de muitos milhões de sacas do Brasil e também para se enviar essas margens para as bolsas lá fora, do jeito que vem subindo o valor dos contratos. Mas por enquanto é só isso, é aquela conversa que a gente brinca de balcão, de ficar falando, mas eu lembro que as nossas exportadoras são empresas fortes, grandes, muitas delas com capital europeu, americano e mesmo asiático. E eu, por enquanto, confio que não vai nada acontecer, que vai ficar muito mais nesse diz que diz. Mas nós temos que acompanhar. A alta dos preços, os valores históricos foram realmente muito grandes, demandando mais capital de giro para cumprir os compromissos e também o problema das margens em bolsas. Temos que acompanhar, mas eu considero que isso está, por enquanto, na fase de boatos, porque esses valores chamam a atenção. Eduardo Carvalhais, muito obrigado pela tua participação, como sempre, aqui no Tempo e Dinheiro. Grande abraço a toda a equipe e até uma próxima, um próximo café. Boa tarde, bom final de semana a todos. Muito obrigado. Bom, e a todos que estiveram conosco, eu lembro mais uma vez e sempre, nossas entrevistas estão nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva. Faça parte também do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. Olha aí, João Batista Olive fazendo sempre o convite para que você seja um dos produtores mais bem informados desse nosso Brasil. A todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado. Até a próxima.